Obrigado, Caio, e obrigado ao Instituto por abrir o espaço aqui para a gente. Vocês verão um seminário de natureza diferente do usual num seminário acadêmico, onde, em geral, as pessoas apresentam um programa de trabalho, um paper, um tema com suas hipóteses e se abre para discussão. Nós vamos abrir para discussão, mas aqui vai ser uma coisa diferente, porque nós vamos mostrar um programa de pesquisa, olhando ele... Aí, preciso ser assim? Ou assim dá? Tá bom. Nós vamos apresentar um programa de pesquisa que é institucional e tematicamente complexo. E vocês vão ver que, mesmo sendo complexo tecnicamente e institucionalmente, nós estamos conseguindo avançar de uma maneira, assim, eu acho que incrível o que a gente conseguiu até o momento. Basicamente, o que a gente tem nós estamos envolvidos, e vocês vão ver as instituições posteriormente, nós estamos envolvidos na montagem, realização, divulgação e análise de 7 ciclos de pesquisa. Pensem, cada semestre um ciclo, portanto serão 7 pesquisas que vão abranger algo em torno a 1.500 empresas, cada uma, em torno de, representando um universo que eu vou explicar depois das empresas industriais brasileiras. A cada semestre, a pesquisa é realizada durante 2 ou 3 meses. 2 ou 3 meses depois, os resultados estão prontos e divulgados, o que é, do ponto de vista da montagem de uma pesquisa complexa, algo, para quem já fez pesquisas empíricas nesse país, vocês verão que não é algo simples. E o que tem aqui de interessante é que nós estamos provendo informações sobre uma faceta da economia real brasileira, que é meio assim, consenso que é a resolução para todos os males, estou brincando assim, mas é o consenso de um alto grau de importância do tema de inovação, e é relativamente consenso entre os especialistas que o nosso país ainda está no estágio em desenvolvimento com relação, para ser bem generoso, para ser em desenvolvimento com relação à sua capacidade de inovar. O que nós estamos propondo, e já estamos no 2º ano efetivo, é de realizar a cada semestre uma pesquisa sobre um tema inovação, sempre no 2º semestre de cada ano, e um tema correlato. Hoje, vocês vão ver os resultados da pesquisa sobre digitalização, adoção de tecnologias digitais avançadas nas empresas industriais brasileiras. Essa pesquisa foi realizada em março, abril, maio de 2023. Eu acho que a gente ainda está em 2023, né? Há 6 meses atrás. Então, vocês vão ver que o período de referência é o ano anterior, portanto, as respostas das empresas são com relação a 22. Portanto, nós, hoje, 30 de outubro, estamos vendo resultados de uma pesquisa de como que as empresas se posicionavam com relação aos temas que vocês vão ver a seguir. Aqui tem o site onde que estão esses resultados. Esse aqui é o universo, basicamente,
são 9 mil empresas industriais brasileiras com mais de 100 empregados. Esse é o nosso corte, é acima de 100. Então, o que nós estamos fazendo são 9.500. Dessas 9.500, a gente retira uma amostra de 1.500, que, portanto, o nosso resultado, se a taxa de retorno for bem sucedida, ela é expansível. Portanto, eu posso falar a indústria brasileira, não é um painel de. E vocês vão ver, vou guardar isso aqui para frente, vocês vão ver que nós hoje podemos falar de a indústria, a adoção de tecnologias digitais avançadas na indústria brasileira está porque a gente tem resultados confiáveis com relação a essa expansão. Nós estamos inovando em 3 coisas. Uma é uma inovação dentro do IBGE, que é um modelo de coleta híbrido. A gente está usando os métodos tradicionais de telefone, etc., mas também começando a utilizar esses mecanismos de internet. Aqui um parêntese. Eu estou envolvido com uma pesquisa em um país chamado Japão, e lá todas as pesquisas feitas pelo sistema estatístico japonês é feito por correio, papel. Só aqui, fecho parênteses. Então, esse é a primeira inovação e que está sendo muito bem sucedida. Nós teremos que escrever um paper sobre os procedimentos dessa pesquisa. Então, essa é a primeira inovação. A segunda inovação é o modelo institucional que nós organizamos para fazer essa pesquisa. Ela reúne o IBGE, com o seu mandato, de fazer a produção e análise de pesquisa. Ela reúne a BDI, a BDI, a Simone vai falar em seguida, e ela reúne a UFRJ. A UFRJ aqui está entrando, que é a terceira peça de inovação nessa história. Ela está entrando com a experiência dos professores da casa, como a Marina e eu, e professores associados há longo tempo, como o Jorge Brito, da UF. Mas além, e o principal disso, é que nós conseguimos mobilizar um time, as pessoas estão aqui, algumas delas, um time de 7 pesquisadores jovens, alunos de mestrado ou de doutorado de várias instituições, a maioria da UFRJ, que estão trabalhando dentro do IBGE, aprendendo e colaborando e tendo a experiência de tocar pesquisas, arregaçando as mangas, dentro do IBGE. Eu tenho alguns anos que eu faço pesquisas empíricas desse tipo. Rapaz, se eu tivesse essa oportunidade de saber como se faz uma pesquisa sobre qualquer tema, no caso aqui sobre inovação, a minha capacidade como pesquisador e como analista seria muito superior ao que eu tenho hoje. Então, é uma experiência única e que aparentemente está sendo muito interessante. E depois que Simone e eu terminarmos, vão vir eles, né? O que nós organizamos nesse seminário foi que eles fizessem uma apresentação do que eles estão fazendo e qual a reflexão que eles fazem sobre esse período de experiência dentro do IBGE. Então, vai ser em seguida. E, na terceira parte, então, vai vir o pessoal do IBGE, o Alessandro, que vai mostrar os resultados. Então, a gente organizou de uma maneira para que todo mundo fique aqui, se vocês quiserem saber resultado, só no final. E o terceiro parceiro é a BDI, e que basicamente a Simone é a representante aqui da BDI. Eu vou passar a palavra para ela para mostrar quem é a BDI, o seu mandato e por que eles estão. Boa tarde, gente. Todos aqui conhecem certamente o papel do IBGE, as atribuições do IBGE, o papel da UFRJ e como ela atua, né? E a gente achou que valia a pena falar um pouquinho sobre a BDI, que é uma instituição que eu não sei se todos têm conhecimento e familiaridade com o que a gente faz. Ela é uma entidade de direito privado que foi criada pelo governo federal. No finalzinho de 2005, começou a operar no ano seguinte. É uma agência jovem, portanto, a gente está completando esse ano 18 anos, e uma agência pequena, né? Nós temos hoje 74 colaboradores. O propósito da BDI, desde o início, foi a promoção de políticas de desenvolvimento industrial
e para isso a gente tem um alinhamento com as diretrizes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, por meio de um contrato de gestão que contém metas anuais e que é sempre seguido, né, pelo governo federal. Atualmente, se puder passar. Obrigada. Atualmente, a BDI está estruturada, né, em 4 eixos de atuação, e nesses eixos de atuação estão alocados os diversos projetos e programas da agência, né? Então, a gente tem aqui, né, o eixo de adoção de novas tecnologias e novos modelos de negócios, ampliação da maturidade digital do setor produtivo, adoção de práticas de desenvolvimento sustentável e inclusivo, o eixo de geração de inteligência para políticas públicas, né? E é nesse último eixo que se encaixa o projeto da Pintec Semestral, né? Por que esse projeto é importante para nós? Em primeiro lugar, porque a gente acredita que a disponibilidade de informações atualizadas ela é fundamental, né, para que a gente possa orientar políticas públicas e, ao mesmo tempo, né, de alguma forma, isso termina induzindo também e orientando também decisões empresariais de investimento e estratégicas, né? Então, contar, né, com informações sobre o estado da inovação na indústria brasileira, processos de digitalização, como é o caso dessa pesquisa de agora, estágios de esforços em favor da sustentabilidade, né? A gente está começando a avançar nessa direção para a próxima pesquisa temática e temas correlatos. Isso é fundamental como base de informação e de orientação, né, para as diversas instâncias governamentais formuladoras de política, principalmente o governo federal, no que se refere à política de desenvolvimento industrial, e também para as empresas, né? Segundo lugar, porque nesse sentido, inclusive, isso termina contribuindo para os desafios explicitados no contrato de gestão que a gente tem com o MIDIC. Então, uma série de metas que estão estabelecidas lá no contrato de gestão, e a gente acabou de formular um novo contrato de gestão aí para o período 2024-2029, como, por exemplo, aumento da maturidade digital, adoção de tecnologias, metodologias e processos avançados na indústria brasileira, e também contribuir para os esforços do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, que foi recriado recentemente, que está começando a se reorganizar, e a BDI tem acompanhado, e essa base de informações a gente julga que é fundamental para orientar também as ações do CNDI. Então, nesse sentido, para nós é muito importante participar desse projeto, tem sido um aprendizado e, ao mesmo tempo, é muito positivo associar a nossa imagem, a imagem da UFRJ, do IBGE, a esses esforços de pesquisa e de inovação. E é isso, fico à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem informações adicionais sobre a BDI, estamos à disposição, né? E a gente tem, só para concluir, além desse apoio técnico institucional que tem se materializado na nossa participação nos diversos fóruns aí de discussão do trabalho, a gente tem também feito aportes periódicos financeiros ao projeto, e isso tem viabilizado uma série de atividades que são fundamentais para a execução da pesquisa. Então é isso, fico à disposição, e depois dessa sessão parênteses, né, parênteses da BDI, vamos ao coração aí do conteúdo desse evento. Muito bem, é isso aí. Guilherme e Léo, é isso? Boa tarde a todos, vocês me ouvem bem? Maravilha. De fato, como o Ferraz apontou, né, o professor Ferraz, nós fazemos parte de um grupo de privilegiados de jovens pesquisadores, né, que a gente conseguiu, de alguma maneira, né, aplicar o conhecimento teórico a uma experiência prática, né, em termos de pesquisa. Meu nome é Leonardo Mangia, eu sou doutorando pela UFRJ. Boa tarde a todos, gente. Meu nome é Guilherme, sou doutorando aqui do IE em Economia. Maravilha. E aí o que a gente vai aqui apresentar nesses próximos 30 minutos é a experiência prática de poder participar de maneira ativa, né, na condução dessa pesquisa. A gente já está no 3º ciclo, né, e aí são vários ciclos agora, né, um atrás do outro. A máquina começou a andar de fato, né? Então a gente vai apresentar aqui os aspectos metodológicos e práticas da pesquisa, né, que a gente, enquanto pesquisador, aplica, né, ao longo desse processo e desses ciclos.
A apresentação vai estar dividida em 5 tópicos, né? A gente vai falar brevemente sobre a revisão bibliográfica e definição da investigação, a maneira como a gente conduz e inicia a pesquisa, né? A gente vai falar sobre a construção do questionário, aí o Guilherme vai falar um pouco mais, o teste cognitivo, que é uma prática metodológica muito importante, né? Que traz robustez a esse processo de elaboração do questionário, por fim a coleta e os desdobramentos acadêmicos que a gente vem fazendo, né, em relação a publicações que algumas já foram apresentadas, outras estão em fase de apresentação. Nos termos da revisão bibliográfica e definição da investigação, a gente tem uma cronologia da pesquisa, né, que se inicia com a construção do questionário, né? Então, no primeiro momento, ali onde a gente faz a investigação inicial, nós criamos um modelo de trabalho onde faz a revisão da literatura, né, a partir da revisão da literatura e das principais pesquisas nacionais e internacionais, né, sobre o tema em questão, especificamente aqui, tecnologias digitais avançadas, né? Então, nós, dentro do conjunto de pesquisas que analisamos, buscamos identificar as tecnologias digitais avançadas que mais se apresentaram nessas pesquisas, na própria revisão da literatura, e aí chegamos a um conjunto de 6 tecnologias digitais avançadas que a gente vai falar um pouco mais à frente. Né? A própria construção do questionário aí, né, é uma etapa bem densa, né, na medida em que a gente tem a preocupação de se propor a fazer o melhor questionário possível dentro, né, do escopo da amostra da pesquisa, a própria aplicação do teste cognitivo, né, e aí a gente, uma vez o questionário construído, a gente faz essa etapa para justamente, né, ter um entendimento dos respondentes sobre o questionário, eu vou falar um pouco mais à frente, a etapa de coleta, e aí em paralelo, evidentemente, que dentro desse processo tem a própria construção do questionário em si e os testes, né, uma vez que o próprio professor Ferraz apontou, é feito de maneira online, né? Então a gente tem toda a ideia dos testes que a gente faz com o sistema e, por fim, a divulgação oficial que foi agosto, agora, né? Setembro, né? Lá em São Paulo. E o Guilherme vai falar um pouquinho sobre a construção do questionário. Bom, uma das partes mais importantes e interessantes aqui da pesquisa, e que talvez muitas pessoas aqui, ou algumas delas já tenham experiência, é a construção de um questionário. A construção de um questionário, para ser aplicado empiricamente, né, para que a gente consiga fornecer indicadores, ela necessita ser uma construção bem fechada, adequada aos propósitos da pesquisa. E aí tem uma coisa muito complicada que é qual pesquisa, né? O que nós queremos? Que é uma coisa que o Flávio sempre repetia, nós ficamos meses repetindo, e não é um processo linear, tá? Muito pelo contrário, o poeta ele tinha razão, o caminho se faz caminhando. Então, quando a gente já está no final do questionário, a gente volta para a primeira questão e fala, olha só, a primeira questão não está muito boa. A primeira questão não tem nada a ver com o que nós queremos. Vamos voltar lá? E esse processo ele também não é, digamos assim, um processo pacífico. Então, a gente pode até fazer uma comparação com a inovação em si, que é um processo intelectual muito árduo, muito cansativo e muito complexo para que a gente chegue ao final e consiga construir um questionário adequado aos nossos objetivos, tá? Uma coisa interessante que eu acho que facilita bastante o trabalho, e uma das coisas que nós aprendemos durante todo o processo, é quando você tem uma boa comunicação de equipe, que todo mundo está ali imbuído para chegar num objetivo comum. Por mais que você não conheça no meio do processo mais ou menos o que você quer. É basicamente o processo de um artigo científico ou de uma tese. Na maioria, você só vai descobrir, talvez, de fato, o que você está vendo bem adiante. E é basicamente o que acontece aqui. Só que nós temos algumas diretrizes, algumas direções, né? E o Manual de Oslo 2018, ele indica e incentiva a diversificação dos indicadores de inovação. A inovação, ela é um processo sistêmico, tá? Que envolve toda a sociedade, e a economia ela está dentro da sociedade. Portanto, nós temos muitos indicadores de inovação. A Pintec, como a gente costuma dizer, a Pintecona, né, que é a nossa pesquisa de inovação aqui, que acontece desde os anos 2000, é uma pesquisa de inovação. Porém, uma pesquisa de inovação ela é necessária, porém não suficiente. Ela traz muitas coisas, porém não traz tudo, né? E aí,
o grande desafio é o que nós conseguimos produzir em termos de novos indicadores e temáticas que consiga abraçar a inovação de fato como ela é, um objeto sistêmico, que se insere numa complexidade institucional e cultural de uma sociedade. Aqui, basicamente, nós temos a diretriz de agendas, né, de contexto de políticas nacionais e internacionais voltados ao fomento dessas tecnologias que nós pesquisamos aqui. Tá? Então, nós temos países como Estados Unidos, Alemanha, China e Japão que têm políticas, né, de ciência, tecnologia e inovação industrial voltada para essas tecnologias que nós estamos tratando aqui. Tá? Então, não só o contexto de políticas nacionais, como também o que se fala e o que é pesquisado e o que é aprofundado na academia, né? E essas tecnologias elas têm um aquecimento, né, muito significativo nos últimos 12, 13 anos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, a gente consegue visualizar não só por trabalhos acadêmicos e por agenda, mas como também por esforços de indicadores, né? Então, nós conseguimos internacionalmente ver alguns indicadores, como o caso da Espanha, que tem uma pesquisa sobre essas tecnologias avançadas. Nós temos a tentativa norte-americana, nós temos indicadores também no Canadá. Então, apesar de nós não termos uma metodologia internacional padronizada à la Manual de Oslo, nós temos um esforço internacional de conseguir compreender uma temática muito relevante e importante, que são essas tecnologias digitais avançadas. Tá? Então, o método, basicamente, ele é baseado numa extensa revisão bibliográfica e na identificação do conjunto das tecnologias mais investigadas. As tecnologias investigadas aqui no nosso questionário, elas comumente são chamadas, numa conversa de botequim, como indústria 4.0, só que você tem uma série de questões que envolvem esse conceito e, por isso, nós não utilizamos esse termo. Na verdade, nem é esse, né, a questão principal da nossa investigação. Né? Quando nós tratamos de tecnologias digitais avançadas, nós temos diversas tecnologias digitais avançadas. Então, precisamos fazer um filtro das que mais aparecem na literatura e as que são foco do maior número de políticas públicas possíveis, não só no Brasil, mas no resto do mundo. Atualmente, nós temos no Brasil, tanto pela FINEP como no BNDES, linhas de crédito, por exemplo, destinadas a boa parte das tecnologias que depois o Alessandro vai apresentar aqui para a gente nos resultados. Então, o fio condutor e a narrativa do questionário, ele está a serviço, mais ou menos, digamos assim, do espírito do tempo do que nós estamos observando. E a Simone, ela citou muito bem aqui da questão de sustentabilidade, que é outra questão que nós estamos fazendo agora, né? Nós estamos agora realizando o questionário de sustentabilidade, que vai a campo ano que vem. Né? Então, nós temos aqui um grande desafio de construção do questionário, que ele não é um questionário, digamos assim, em termos de confecção, não é um processo linear. E nós, neste processo de investigação, nós temos alguns temas abordados. Tá? Formato das informações utilizadas, utilização de tecnologias digitais e o grau de utilização das tecnologias digitais avançadas nas áreas. Essa parte, ela é basicamente o coração do nosso questionário, da nossa pesquisa. Tá? Esses 3 tópicos aqui vão nortear a pesquisa inteira. Nós passamos basicamente de abril até agosto, setembro do ano passado, discutindo, por exemplo, a primeira questão que eu falei para vocês, e o nosso questionário é um questionário inteligente. Ele tem 16 questões, mas nem todos os informantes vão responder todas as questões, a depender da resposta do usuário, né? Então, aqui há uma complexidade, porque a primeira questão, ela vai ser, como já diria o Cartola, uma sala de recepção, né? Vai ser como nós nos apresentamos e o que essa pesquisa quer. A primeira questão, ela foi muito complicada, e as outras questões também, porque é quase um trabalho artesanal de você lapidar com palavras para você conseguir recolher dados factíveis, né, dados seguros, e dar uma qualidade para a pesquisa. Então, isso é uma questão de aprendizado, como o Ferraz puxou, muito grande, que talvez nós não tenhamos com tanto cuidado em outras áreas, como na academia. Né? Uma das coisas que se preza no IBGE e que é muito importante é essa questão do questionário como um todo. Então, esses 3 blocos aqui é o coração. Quando a gente descobriu que esses 3 blocos é o coração, não sei. Em um momento da confecção do questionário, a gente se tocou que esse eixo era o eixo que ia coordenar basicamente todo
o racional do questionário. Depois, nós abordamos benefícios, contribuições e obstáculos vinculados ao grau de utilização dessas tecnologias, o teletrabalho e a segurança da informação. Tá? Então, aqui eu tenho os blocos da pesquisa, vocês encontram tudo isso no site do IBGE também, eu não vou me ater muito a esses blocos, são 7 blocos, e vocês conseguem visualizar que o bloco que tem o maior número de questões é exatamente o segundo bloco, que trata sobre as 6 tecnologias que nós estamos abordando aqui na pesquisa. Tá? O primeiro bloco, nós queremos saber a digitalização da empresa, ou seja, como uma firma, como uma empresa utiliza a sua informação. Né? E isso é uma coisa fundamental para questões, por exemplo, como estratégia. A partir desse filtro, nós queremos verificar o quê? O uso de determinadas tecnologias. E não são quaisquer tecnologias, são tecnologias digitais avançadas. O termo avançado aqui também é um termo de construção, né? Porque depois de muito tempo nós temos que direcionar quais tecnologias nós estamos abordando, porque tecnologia digital pode ser qualquer coisa. E-mail é uma tecnologia digital. Mas não é isso que nós queremos abordar aqui nessa questão, aqui na nossa pesquisa. Então, o segundo bloco, que são as tecnologias digitais avançadas, ele é basicamente aqui o coração do nosso questionário. Depois, nós abordamos questões como benefícios, contribuições, dificuldades e outros temas. Tá? Então, basicamente, nós consideramos 6 tecnologias digitais avançadas aqui. Análise de Big Data, computação em nuvem, serviço pago, tá? Porque a computação em nuvem também pode entrar serviço não pago, como é o acesso que nós temos com e-mail, não é isso que a gente quer investigar. Inteligência artificial, internet das coisas, manufatura aditiva e robótica. Tá? Cada uma dessas tecnologias são muito complexas. E no questionário onde o informante ele vai preencher, nós temos um campo chamado campo de ajuda, onde nós temos exatamente a especificação de todas essas tecnologias e dos termos utilizados no enunciado da questão para ajudar com que o informante tenha clareza no tipo de informação que ele está recebendo e no que ele vai responder e preencher. Tá? E depois eu tenho aqui essas tecnologias, elas vão ser analisadas em graus, né, diferentes de aplicação para as áreas /funções de negócios de uma empresa, tá? Que aqui são 5. Desenvolvimento de projetos e produtos, processos e serviços, produção, logística, administração e comercialização. Então, nós temos aqui uma lógica onde nós saímos de um ponto que é para entender como a informação é manipulada na firma, se é predominantemente digital, parcialmente, ou se não é digital, para depois abordarmos tecnologias digitais avançadas e qual o grau da utilização dessas tecnologias. Tá? Se é abrangente, localizada, ou se a firma não utilizou essas tecnologias nessas áreas e funções de negócio. Tá? O Alessandro depois ele vai mostrar exatamente quais foram os resultados obtidos a partir dessa construção. Após todo o processo de construção do questionário, a gente tem que ver se o questionário ele está funcionando, ou seja, colocar o bloco na rua. Isso é um trabalho muito interessante pelo seguinte: nós estamos acostumados, na maioria das vezes, a escrever para um conjunto de pessoas ou para nós mesmos. Né? Então a gente escreve, lê e entende, ou o nosso núcleo, o nosso nicho lê e entende e está tudo certo. Só que o Ferraz ele apresentou o universo e a amostra. Então, nós temos um universo muito amplo de informantes. Essa pesquisa ela tem que comunicar muito bem, ou seja, se fazer clara. Eu tenho que ler e entender. E muitas vezes, se eu construo um questionário e entrego para a Marina, para a Aline, para o Ferraz, para o Alessandro, eles vão virar e falar, não, esse questionário está muito coerente, muito bem. Só que eles têm uma forma de pensar muito diferente. Né? Uma que eles estão envolvidos em instituições, seja acadêmicas ou instituições de geração de indicadores, e outra porque são apenas 4, 5 pessoas. Ou seja, é bem limitante no sentido do informante que nós queremos. E nós também temos que perceber o seguinte: a duração do questionário e os pontos de dúvidas desses informantes, ou seja, o que não ficou claro nesse processo de construção. E é exatamente aqui que entra o teste cognitivo, que o Leonardo vai falar com um pouco mais de profundidade, que é basicamente o fechamento, né? Assim, é onde nós decidimos que nós temos um bom questionário, é o crivo do questionário para que a gente coloque o bloco na rua e coloque a pesquisa para coleta. Então, o que o Guilherme ele traz nesse sentido, né, nessa próxima etapa, que é o teste cognitivo,
Diferente do pré-teste, que geralmente é utilizado para ver a adequação das respostas do respondente, o teste cognitivo é um modelo interativo, onde, após o respondente, né, fazer o pré-teste, a gente vai e consulta ele, né? Então, quando a gente pensa no teste cognitivo, é justamente necessário criar um roteiro metodológico para que a gente possa não somente analisar a aderência das respostas, mas sim o grau de entendimento do possível respondente, né? Então, nesse sentido, a gente escolheu algumas empresas, né, que estejam dentro do escopo da pesquisa ou dentro do escopo da amostra, para que a gente pudesse avaliar de fato, né, a robustez do questionário. Como o Guilherme disse, né, existe uma lacuna entre o que a gente pensa, né, em termos de construção do questionário, a partir da revisão da literatura, a partir de pesquisas anteriores, né, e quando a gente pensa na aplicação, de fato, a gente consegue identificar, a partir do respondente, né, as lacunas, os pontos de atenção. Então, a gente utilizou, né, um livro bem interessante que fala só sobre teste cognitivo, e aí a partir da leitura, né, da equipe, e isso é importante ressaltar, né, toda e qualquer etapa aqui sempre é feita de maneira coletiva, né, essa diversidade acaba trazendo robustez para a própria pesquisa. Então, a partir da leitura da equipe do livro, nós elaboramos um roteiro metodológico, né, que inclusive o Guilherme vai falar um pouco mais à frente, em termos de publicações futuras, né, para aplicar o teste cognitivo, né. Então, o roteiro que nós criamos aqui segue 3 grandes, né, momentos, né, a questão da avaliação do questionário, onde você vai ter a etapa do convite da aplicação, a parte da entrevista em si, ou seja, de que maneira a gente vai conduzir a entrevista, né, e fazer análise e relatoria, e por fim os resultados, né, onde a gente vai consolidar os resultados, até mesmo porque, como a gente está trabalhando numa pesquisa que tem ciclos, é importante que a gente tenha um relatório de lições aprendidas que a gente possa aplicar no ciclo, né, posterior, e a gente trazer eficiência ao processo. Então, quando a gente fala dessa primeira etapa da avaliação do questionário, né, é feito um convite formal junto às empresas. A ideia é que a gente busque empresas, né, de diversos setores e também de pessoas ocupadas, né, em termos de porte de número de pessoas ocupadas. É feito um convite formal, onde a gente apresenta a pesquisa previamente, e aí você tem, né, justamente a formalização desse convite. É importante aqui, né, já que a ideia é discutir as práticas, né, também é importante ter pessoas que conheçam outras pessoas, né, isso facilita muito o processo, porque nesse sentido, mandar só um e-mail tem uma certa frieza ali, que nem sempre as empresas aderem ao teste cognitivo, né. E aí depois você tem a aplicação, a gente criou também um modelo onde uma pessoa vai conduzir a pesquisa, né, o teste cognitivo, e tem várias etapas, né, várias etapas não, mas na verdade a gente apresenta a pesquisa. Nesse momento a gente não usa o sistema em si, mas a gente utiliza o Google Forms, né, como questionário, e tem umas pequenas limitações, mas que até o momento não se apresentou nenhum problema. O respondente ele vai responder, né, a pesquisa, e aí, posteriormente o apresentador, né, vai conduzir as perguntas, né, caso a caso, identificando as lacunas, né, perguntando para o respondente. E é importante que tenha, no mínimo, um relator, porque não tem como a própria pessoa que conduz o teste cognitivo fazer relatoria, né? O que a gente vem aprendendo com o tempo, que é importante ter mais do que um relator, que cada um vai ter uma percepção da fala, né, do respondente, e a gente aumenta a granularidade das informações e dos pontos né, das lacunas, dos pontos turvos ali do questionário, né? Após a condução é feita uma relatoria, onde cada relator vai apresentar a sua escuta, né, em termos formais e documentados. E aí a gente tem feito também, para facilitar o nosso trabalho, uma matriz SWOT, né, onde a gente identifica os pontos fortes e fracos, né, do questionário, e ameaças e oportunidades. E é nesse sentido, após, né, a análise e relatoria, a gente tem um relatório de lições aprendidas. A gente a gente já aplicou 2 testes cognitivos, né, um de tecnologias digitais avançadas, e agora a gente acabou de fazer para a pesquisa que está por vir, né, em relação a práticas e iniciativas ambientais.
É interessante a gente criar esse roteiro, porque a gente formaliza o conhecimento, né? A gente gera publicação, né? Como a gente está no início, né, da nossa vida de pesquisadores, eu costumo brincar que o nosso Bitcoin acadêmico são artigos, né? A gente é cobrado por isso, tem que ficar minerando o tempo todo o artigo. Então, um dos artigos que a gente está trabalhando é justamente, né, apresentar esse roteiro metodológico que foi construído para aplicação e que tem se mostrado, né, muito eficiente, né, na identificação de possíveis lacunas, né, ainda que a equipe seja grande e diversa, né, o respondente que está na ponta é que de fato vai ter a percepção, né, e a melhor visão do questionário. Então tem sido uma etapa bem interessante, onde a gente aprende muito, né, e a gente vem refinando, né, as pesquisas a partir desses relatórios de lições aprendidas, né, advindas da aplicação do teste cognitivo. Aí, posteriormente, né, é a fase da coleta. E aí, após o teste cognitivo, a gente faz toda a documentação para enviar para a equipe de DI, né, do Departamento de Informática, e aí eles vão consolidar, né, o questionário no sistema informacional digital. E aí passa também uma nova etapa, que é justamente fazer os testes para aferir, né, o sistema, para evitar que vá qualquer tipo de falha, né, no sistema para o respondente. E aí, feito isso, inicia-se a pesquisa e o Gui vai falar um pouco mais sobre o processo da coleta. Oi? Sim. Tô dentro aqui, tranquilo. A parte da coleta, basicamente, é quando a gente coloca a pesquisa na rua, né, o bloco na rua. A parte da coleta, ela é basicamente uma das partes que eu pessoalmente gostei bastante de fazer, tá? Sobretudo a parte das críticas dos microdados, tá? Nós monitoramos semanalmente, diariamente, a evolução das pesquisas e nós temos mais ou menos também uma análise semanal das respostas que são obtidas. Então, nós temos lá, né, todos os gráficos e nós conseguimos ver, basicamente, ao vivo, qual está sendo essa evolução. O Ferraz já falou sobre a amostra e sobre o nosso universo do IBGE, então é algo muito importante esse acompanhamento, mas mais do que acompanhamento, é garantir com que as respostas que sejam dadas sejam factíveis, né? A veracidade desses dados. Então, após a construção do questionário, nós conseguimos mapear pontos críticos, né? Aonde eles são pontos mais delicados e que nós conseguimos observar se o informante simplesmente preencheu muito rápido ou se às vezes ele não tem aquele tipo de informação adequada. E isso exige uma pesquisa muito interessante e aqui vem alia-se ao nosso conhecimento acadêmico prévio de algumas coisas que a gente basicamente quase nunca coloca em prática, a não ser na academia escrito. Economia de escala, economia de escopo, o que uma firma faz, o que ela está produzindo, etc, etc. Eu tenho um exemplo aqui, né, do como essa crítica é realizada. Ela era realizada semanalmente, né, e você tinha 700, 800 mil empresas. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa X e essa empresa coloca que não utilizou nenhuma das tecnologias digitais avançadas aqui listadas, eu vou lá, é meio estranho, aí eu vou lá mais ou menos ver o que essa firma fez. Bom, eu percebo que essa firma ela é firma de máquinas e equipamentos. A gente já estudou máquinas e equipamentos na economia, na graduação, no mestrado e no doutorado. Então, a gente sabe mais ou menos o perfil desse tipo de firma, né? Então, bom, alguma coisa está estranha, eu já vejo o PO, né? Vai lá ver o PO, mais ou menos 150, 250, aí você procura ver mais ou menos o que essa firma faz, tá? Ou seja, qual é o escopo que ela tem ali produtivo e tudo mais. Aí quando você começa a perceber, você fala, bom, na verdade, essa empresa aqui deveria ter. Vou dar uma olhada lá no Instagram dessa firma X para ver se tem alguma coisa. Aí quando você entra no Instagram da firma, o primeiro vídeo que tem é de um robô numa linha produtiva. Então, alguma tecnologia ela usou. Agora, imagine fazer isso com 1000 empresas, tá? Isso garante uma coesão e nos dá o senso prático de nós analistas, de garantir, nós analistas, evidentemente, colocando em prática o que nós aprendemos durante longos anos, e
a garantia de que os dados do IBGE vai ter a veracidade das informações que são fornecidas, certo? Então, essa etapa é uma etapa muito legal, porque você reúne escala, escopo, perfil, você vai na CNAE, você vê o PO, pessoal ocupado, aí muitas vezes a firma tem um número baixo de pessoal ocupado, mas o setor dela é um setor que deveria ser mais dinâmico tecnologicamente, então por que colocou que não utilizou nenhuma tecnologia digital avançada? Isso exige uma pesquisa prévia nossa, semanal, né, que nós recebíamos semanalmente, para fazer essa pesquisa. Então, é uma das etapas mais interessantes, né? E também, outro desafio que é bem diferente da crítica realizada na Pintec, na pesquisa de inovação, que já tem muito tempo, que já é consagrada, né? Então, outro desafio aqui é quais são os pontos de uma nova pesquisa que me conferem algum fator crítico ali. Então, a coleta aconteceu entre abril e junho desse ano, abril e junho desse ano, e aí nós divulgamos os resultados dia 28 de setembro em São Paulo, tá? Encerrando aqui os desdobramentos acadêmicos que nós temos sobre tudo isso, né? O primeiro, eu acho que o Ferraz já falou um pouco, é uma pesquisa complementar. E muitas vezes, na literatura, né, quando nós lemos e percebemos, alguns indicadores ou a necessidade de visualização de algo complementar, às vezes te dá uma noção maior do processo de inovação do que os indicadores já consagrados. Tanto é que no Manual de OSO 2018 você tem um incentivo para isso. Tá? A segunda parte é que está em elaboração, nós estamos quase na etapa final aqui, né, de elaboração do questionário de práticas ambientais, que vai para a rua no ano que vem. Práticas ambientais, que vocês sabem, é muito pouco falado, né, internacionalmente, academicamente, é um assunto que está em baixa. E nós temos aqui também a preocupação exata de criar novos indicadores que forneçam insumos para compreender a inovação como fenômeno sistêmico. Então, esses novos indicadores aqui é um desafio acadêmico, no sentido de como utilizá-los em pesquisas, e é também um caminho muito interessante para as políticas públicas e para o governo, mas aí vai depender também da utilização desse fornecimento de indicadores. Tá? Aqui da nossa parte, da parte dos bolsistas, o que eu achei interessante trazer também, nós temos uma série de artigos em andamento que são resultados do nosso trabalho dentro do IBGE. Tá? O primeiro deles foi apresentado aqui no Encontro Nacional de Jovens Pesquisadores, que aborda exatamente o papel do eixo temático e seu desdobramento para além do Manual do Oslo, né? Porque é importante você abordar coisas que estão fora dos padrões internacionais e dos manuais internacionais, mas que explicam a inovação, por mais que nós não conseguimos perceber. Tá? Nós temos mais 2 trabalhos aqui, um trabalhando esses indicadores com redes neurais, e o outro com matriz e produto. Uma das coisas interessantes aqui é o seguinte: como uma pesquisa tempestiva vai exigir uma certa criatividade dos acadêmicos também em criar artigos, porque sai um pouco do feijão com arroz, né? O feijão com arroz que todo mundo já faz há 15, 18 anos com a Pintec, que é aqueles tipos de pesquisa que nós já sabemos. E tem um quarto aqui, que já está sendo realizado e vai participar de uma conferência internacional que vai ter ano que vem no Rio de Janeiro, que é um panorama da utilização de tecnologias digitais avançadas no setor de petróleo e gás. Aqui a gente realiza uma análise setorial e vai ser apresentado, esse trabalho eu estou fazendo com o Léo, vai ser apresentado ano que vem, aqui no Rio de Janeiro, né, uma análise setorial. A de redes neurais é com a Letícia, que não está aqui, matriz insumo-produto eu estou fazendo com o Pedro, que também não está aqui, e o primeiro da ABIN está fazendo eu, o Léo, a Pétala e o Flávio, que é do IBGE. Né? Então, isso também trouxe bastante desdobramentos para a gente em termos das nossas bitcoins, dessas moedas de troca, que são os artigos acadêmicos. Então, é isso, gente. Eu agradeço muito a atenção e peço desculpas se passei o horário. Obrigado. Aqui é a equipe. Aqui é a equipe. Obrigado. Bem, pessoal, boa tarde, sou Alessandro. No IBGE eu sou responsável pela coordenação de pesquisas estruturais, né, que são aquelas com as quais vocês já devem ter alguma familiaridade, são as pesquisas de indústria, comércio, serviços, construção civil, e também as pesquisas temáticas, que aí incluem as pesquisas de inovação, tanto a Pintec, que a gente, em condições normais, realiza a cada 3 anos, quanto a pesquisa semestral.
Então, dando sequência à apresentação dos nossos colegas, eu vou apresentar os resultados da pesquisa, né? A gente teve um evento de lançamento no 10º Congresso Internacional de Inovação, que é um evento promovido pela CNI, né? E a gente lançou, como os colegas falaram, no final de setembro, nesse congresso em São Paulo. Tá? Esse bloco de digitalização na empresa, ele é um bloco que trata da informação de digitalização no nível ainda mais básico, mais elementar. A gente pergunta basicamente se a informação na empresa é utilizada em formato predominantemente digital, parcialmente digital, ou não é utilizada em formato digital. A informação um pouco mais refinada acerca disso, a gente consegue obtê-la quando a gente olha as áreas, né? Porque, como o Guilherme falou, nós temos 5 áreas aqui que são objeto de investigação da pesquisa, ou seja, as tecnologias elas podem ser utilizadas basicamente nessas 5 áreas ou funções de negócios, né? Funções de negócios é uma linguagem que está sendo trazida pelo novo Manual de Oslo, né, de 2018, e esse termo funções ele é mais aderente às novas configurações, à pervasividade das TICs, né, que tornam, né, essas tecnologias se integram áreas dentro da empresa e tornam esse conceito de funções mais adequado, entendeu? A essa pervasividade das tecnologias de informação e comunicação, inclusive dos modelos de negócio que são habilitados por essas tecnologias. Aqui, gente, a gente está falando também de economia digital, não podemos perder isso de vista, né? Quando a gente olha para a economia digital, do ponto de vista da mensuração estatística, a gente pode olhar para alguns lados, né? Então, uma forma de você estruturar os indicadores da economia digital, basicamente entre oferta e demanda. Então, você tem os indicadores do lado da oferta, que aí você remete ao setor de economia digital, ou seja, quais seriam os setores da economia, né, que produzem tecnologias digitais, e você tem o lado da demanda. Do lado da demanda corresponde ao uso dessas tecnologias por setores institucionais. Aí você vai ter o uso nas famílias, que são objetos das pesquisas sociais, e o uso nas empresas, né, o uso no governo. Então, aqui a gente está falando de uma dimensão importantíssima da economia digital, que é o lado da demanda e, mais especificamente, do uso nas empresas. Tá? Então, é uma dimensão importante que está sendo capturada por essa tecnologia e que corresponde a uma lacuna no sistema oficial de estatística. Okay? Então, olhando para esses primeiros resultados, né, a gente percebe que todas as empresas elas responderam que utilizam informação em formato digital, né? Quando a gente olha as áreas ou funções de negócio, a gente percebe que aquelas áreas com maior predominância de informação digital são justamente aquelas áreas de mais apoio, né, o que a gente chama de núcleo tecnológico da empresa, ou seja, nesse caso a gente está falando da área de produção e da área de desenvolvimento. Essas duas áreas, produção e desenvolvimento, do ponto de vista didático, a gente pode considerar como aquelas áreas que são o núcleo tecnológico da empresa. As outras áreas a gente pode considerar como áreas de apoio a esse núcleo tecnológico, né? Utilizando um pouco a linguagem e a lógica da inovação, né? Então, a gente vê que a digitalização ela é muito mais incidente nessas áreas como administração e comercialização, né? A gente vê aqui que na área de administração praticamente 100% usa informação em formato digital, né? E as áreas do núcleo tecnológico, ou seja, desenvolvimento e produção, são um pouco menos digitalizadas, né? Então, só que quando a gente olha o quadro geral da pesquisa, ou seja, que a gente não está olhando se a informação é usada predominantemente digital ou parcialmente digital, a gente está olhando o quadro geral, a gente percebe que não existem grandes assimetrias entre essas áreas ou funções de negócio, né? Todas aqui com percentuais acima de 90%. Tá? Só que quando a gente olha a digitalização predominante, tá? Não a parcial, a predominante, aí a gente começa a perceber maiores desequilíbrios. Tá? Ou seja,
entre as áreas, a gente percebe que aquelas funções mais ancilares a esse núcleo tecnológico, administração, comercialização, tem percentuais mais elevados. Aqui a gente percebe que a comercialização, 55,2% das empresas disseram que utilizam formação predominantemente digital, né? Da mesma forma a comercialização, mas a gente percebe também que as outras áreas, né, mais tecnológicas, como desenvolvimento e produção, já apresentam percentuais bem menores, ou seja, a simetria é muito maior do que quando a gente olha aquele quadro geral. Tá? E essa simetria também ela se dá nos portes das empresas. As empresas maiores têm muito maior incidência, né, de digitalização predominante do que as menores. Tá? Então, esse foi um outro ponto também, ou seja, aquela informação mais refinada, que é a informação de utilização predominante, ela nos dá uma sinalização mais robusta no sentido de mostrar as discrepâncias, né, tanto em termos de funções quanto em termos de portes de empresas. E essa assimetria ela é sempre em favor das grandes empresas e em favor das funções mais de apoio a esse núcleo tecnológico que a gente está considerando, ok? Agora, entrando mais na questão das tecnologias digitais, né, essas tecnologias já foram faladas aqui pelos colegas, né, a gente está utilizando aí 6 tecnologias, né, essas 6 tecnologias que a gente está chamando de tecnologias digitais avançadas, é claro, elas se inspiram também nesse conceito de indústria 4.0, né, a gente fez um levantamento, né, das práticas internacionais de mensuração estatística, mas essas práticas também, evidentemente, que se inspiram nesses conceitos. Né? Como eu falei, a economia digital, né, que a gente está medindo aqui uma dimensão importante dela, ela atualiza aquele conceito de economia da informação. Né? Um conceito que muita gente aqui se familiarizou, estudou, produziu dissertações e teses, né? A economia digital, de certa forma, e sobretudo do ponto de vista da mensuração estatística, ela atualiza esse conceito de economia da informação. Por quê? Porque a economia da informação ela remetia muito ao hardware. Entendeu? Então existia uma preocupação ainda de medir difusão de computador, de celular. No âmbito das empresas, por exemplo, hoje não faz mais sentido você medir se a empresa usa computador. Entendeu? Então a informação digital, quando ela traz o software, quando ela traz essa preocupação em medir o software, né, que passou a ser o ativo de valor adicionado muito maior, inclusive, que o hardware. Né? O hardware hoje, em algumas situações pode ser considerado até commodity, né? Então, ela se prestou justamente a medir essa nova configuração aí que é trazida por essas tecnologias. Né? Essas tecnologias elas remetem àquele tripé digital, da velocidade de processamento, da capacidade de armazenamento e da largura de banda, que diz respeito à transmissão da informação. Tá? Então, agora a gente vai tratar do uso dessas tecnologias digitais avançadas, tá? Naquelas áreas de funções de negócio, e a gente não vai usar mais essa nomenclatura predominantemente digital, parcialmente digital. A gente vai utilizar os termos abrangente e localizado. Okay? Bem, aqui também é o quadro geral. Tá? Quais são as tecnologias que foram apontadas, né, com maior incidência pelas empresas? Reparem aqui um aspecto importante, até para o melhor entendimento do dado, é que a gente está se referindo sempre a percentuais de incidências de empresas, ou seja, a gente está sempre se reportando a indicadores de incidência, ou seja, um percentual de empresas em relação a um determinado denominador. Tá? Então, a gente não está falando, por exemplo, de gasto sobre receita, aqui a gente está falando basicamente de percentual de empresas. Tá? Então, a gente percebe aqui que aquelas tecnologias com maior incidência de uso nas empresas foram justamente aquelas tecnologias consideradas plataforma, pervasivas ou ubíquas, como a computação em nuvem e a internet das coisas.
Tá? Depois a gente percebe que vem aquelas tecnologias mais específicas, né, que atuam nesse ambiente configurado pelas tecnologias plataforma ou ubíquas. Então a gente vê aqui que a computação em nuvem, por exemplo, e aqui a gente está considerando só serviço pago de computação em nuvem, foi utilizada por 73,6% das empresas, tá? Das empresas que alegaram que usavam algumas dessas tecnologias. Tá? Em seguida vem a internet das coisas, com aproximadamente aí 49%, e depois vem tecnologias mais específicas, como a robótica, a análise de Big Data e a manufatura aditiva. Tá? Essa análise de Big Data que a gente está tratando na pesquisa, esse é um aspecto importante também, é um uso do Big Data, mas um uso também mais sofisticado do Big Data. Ou seja, a gente não está utilizando apenas a questão da capacidade de armazenamento de informação, né, de um grande volume de informação. Mas também, quando você trata da análise de Big Data, ou seja, do Big Data Analytics, a gente está também se referindo à capacidade de você extrair valor dessas informações e que normalmente está associado também à aplicação de técnicas de inteligência artificial a essas informações. Ou seja, a gente não está falando só do Big Data Storage, né? A gente está falando também da capacidade de você extrair valor daquelas informações. Isso é importante porque é o nível mais avançado de utilização. Muitas empresas estruturam bases de dados, né? Algumas vendem essas bases de dados hoje em dia, ou seja, transformam aquilo no ativo, mas boa parte não tem capacidade ainda de analisar aqueles dados, extrair valor desses dados. E aí você tem uma outra prestadora desse serviço, muitas vezes. Tá? Então a gente percebe aí, a mensagem principal é que as tecnologias plataforma ou ubíquas são aquelas onde há maior incidência de empresas em favor aí disparado para a computação em nuvem. Tá? Esse gráfico aqui é um gráfico que compara todas as tecnologias, as 6 tecnologias, eu não sei se dá para todo mundo enxergar bem daí, a tela é um pouco pequena, né? Mas dá para a gente extrair aqui alguns insights legais. Vamos prestar atenção principalmente para o fato de que predomina o uso localizado dessas tecnologias. Aqui, essas barras em laranja, tá, correspondem ao uso localizado. E essas barras horizontais em azul correspondem ao uso abrangente. Então, a gente percebe que, para todas as 6 tecnologias investigadas, o uso de forma até disparado, né, o uso é localizado. Tá? Ou seja, as empresas que usam essas tecnologias não as utilizam de forma abrangente, ou seja, a maior parte das tarefas ainda não recebe o suporte dessas tecnologias. A maior parte das tarefas executadas nessas empresas e nas funções de negócios dessas empresas. Tá? Quando a gente olha o uso abrangente, que talvez seja mais interessante para a gente tentar tirar alguns insights, né? Esse uso abrangente está representado por essas barras horizontais em azul. Tá? Então, olhando aqui essas informações por tecnologia e por área de negócio, o que a gente percebe quando a gente olha a utilização abrangente da tecnologia? Né? As tecnologias pervasivas apresentam os maiores percentuais de uso abrangente, é o caso da computação em nuvem, tá? O caso também do Big Data, mas quando a gente olha aquelas tecnologias mais específicas, como robótica, como inteligência artificial, como manufatura aditiva, a gente percebe que essas tecnologias, as empresas que utilizam essas tecnologias de uma forma mais equilibrada, ou seja, você não tem muita simetria entre os percentuais de uso entre as áreas das empresas. Olhando aqui a inteligência artificial, por exemplo, essa aqui no canto superior direito, né? Então, aqui no uso abrangente da inteligência artificial, a gente percebe percentuais, né? Aqui essas barras azuis, a gente percebe percentuais bastante equilibrados. Ou seja, quem usa o conjunto de tecnologias, utiliza-as de uma forma muito mais equilibrada entre as funções de negócios.
Ou seja, essas tecnologias elas têm uma pervasividade também entre as funções de negócio. Isso diz respeito ao próprio caráter delas, de serem sistemas. Né? Você pega, por exemplo, a manufatura aditiva. A manufatura aditiva, muitas vezes, ela é associada ao conceito de impressão 3D, mas ela não se restringe a isso. A manufatura aditiva ela é um modelo de produção, de gestão dos fluxos produtivos, de gestão da cadeia de suprimentos, de impactos ambientais, inclusive. Ou seja, ela é uma ferramenta também de planejamento. Por isso que ela aparece nas áreas de administração, de comercialização. O Big Data, por exemplo, é a mesma coisa. Ele municia não só apenas as áreas do núcleo tecnológico. Uma vez eu conversando com o pessoal da área de Big Data da Ambev, eles me disseram assim, olha, a gente utiliza muito aqui o Big Data para a segurança do trabalho. E assim a gente faz uma espécie de manutenção preventiva, ou seja, a gente mapeia todos os nossos funcionários, as suas características, tenta estilizar os seus comportamentos e agir preventivamente, ou seja, aquele perfil de trabalhador com maior propensão a acidente de trabalho, ele já é mapeado na Ambev com o uso das ferramentas de Big Data. Então, é uma forma de você utilizar que muitas vezes foge desse núcleo mais tecnológico ou mais criativo das empresas, que seria a área de desenvolvimento. Tá, ok? Então, a gente percebe claramente isso. O uso abrangente ele é um uso mais equilibrado, tanto entre as áreas de negócios, mas isso também se refere mais às tecnologias mais específicas, como a inteligência artificial, a robótica e a manufatura aditiva. Tá? Aqui, gente, a distribuição das empresas de acordo com o quantitativo de tecnologias. Então, a gente percebe, se a gente somar o percentual de empresas que utiliza uma e que utilizam duas tecnologias, a gente vai ver que mais de 60% da indústria brasileira, formada por empresas com 100 ou mais pessoas ocupadas, utiliza apenas duas tecnologias, mais de 60%. E olha que a gente está se referindo, né, a um extrato mais nobre da indústria, né? Aquele extrato que compete em bases mais elevadas, onde P&D faz parte da estratégia empresarial. Né? Quando a gente olha 6 tecnologias, ou seja, qual o percentual de empresas que utilizou as 6 tecnologias, são só 3,7%, que são essas 300 empresas identificadas na pesquisa. Tá? Então, basicamente, essas 300 empresas também que têm maior propensão a esse uso abrangente, né, do conjunto de tecnologias, né, que as habilita a extrair mais valor dessas tecnologias e aumentar o seu potencial de competitividade. Tá? Aqui a gente tem a distribuição das empresas que utilizam uma e que utilizam 6 tecnologias, mas olhando a perspectiva do porte. Tá? Então, ou seja, utilizar uma tecnologia apenas é coisa de empresa relativamente menor. A gente percebe que 63%, né, desse conjunto da indústria utiliza apenas uma tecnologia, são empresas com 100 a 249 pessoas ocupadas. Tá? Quando a gente olha o conjunto das empresas que utilizam as 6, a gente percebe que o quadro se inverte. Ou seja, 68% são as grandes. Tá? Então, a utilização conjunta, não necessariamente integrada, porque a pesquisa não desce a esse nível, tá? Mas a utilização conjunta dessas tecnologias é algo muito mais aderente à realidade das empresas grandes, com 500 ou mais pessoas ocupadas. Tá? Aqui, em termos de ranking setorial das empresas que utilizaram apenas uma tecnologia, a gente tem, em primeiro lugar, máquinas e equipamentos, setor de máquinas e equipamentos, depois vem a indústria extrativa e depois a indústria de produtos diversos. Tá? E aqui no rabo do ranking, né, vamos dizer assim, a gente tem madeira, confecção, a setores mais tradicionais do ponto de vista tecnológico, né, madeira, confecção, e um setor intensivo em tecnologia, que é o setor de outros equipamentos de transporte. Aqui, a gente pode até achar estranho, né? Pô, mas a indústria extrativa se destacou como com grande incidência, né? Mas, voltando, a gente está falando de incidência. Se a gente estivesse falando de intensidade, ou seja, quem mais investe
nessas tecnologias, a gente teria um quadro provavelmente um pouco diferente. Por isso que eu chamei a atenção no início que a gente estava se reportando a indicadores de incidência de empresas e não de intensidade, tá? De investimento em relação à receita ou em relação ao valor adicionado, alguma coisa nesse sentido. Tá? Esse setor de produtos diversos aqui, ele encampa um segmento interessante, que são os segmentos de produtos óticos, oftalmológicos, médicos, que são bastante intensivos, por exemplo, em manufatura aditiva. Tá? Estão dentro desse... É um saco de gato aqui, mas a gente pode dizer que nesse setor, né, você tem um subsegmento, vamos dizer assim, né, que é bastante intensivo em manufatura aditiva e impressão 3D. Quando a gente olha o ranking de quem usa todas as tecnologias, a gente tem um setor de bebidas, né? Eu falei da Ambev também, justamente que é um exemplo, né, de como você pode ter diferentes modalidades de uso, né, dessas tecnologias. O setor de bebidas aqui é um setor onde a inovação é muito puxada pelo consumidor, um setor onde o monitoramento do comportamento do consumidor é uma fonte de competitividade. Então, não nos chama a atenção esse setor aí liderar esse ranking, né? Até lá no Congresso, eu queria citar alguns exemplos, mas só via na cabeça cerveja. Então, eu não vou falar disso aqui que vai pegar mal no Congresso de Inovação. Né? Depois vem veículos e depois vem a indústria de fabricação de coque, derivados de petróleo e biocombustíveis, e aí um setor de alta tecnologia, que seria a indústria de informática, eletrônicas e óticos. Tá? E aqui, os setores onde não houve incidência de empresas usando essas tecnologias, aí a gente tem a indústria de fumo, impressão e reprodução de gravações, outros equipamentos de transporte, móveis, manutenção, reparação, instalação de máquinas e equipamentos. Tá? Então, esse é o ranking para quem utilizou todas as tecnologias, né? Aquelas 300 empresas lá a que eu me referi anteriormente. Em termos de benefícios apontados pelas empresas, pessoal, aqui a gente percebe claramente uma maior incidência de empresas acusando aqueles benefícios que têm mais relação com processos, né, visando essencialmente redução de custos. Então, aqui a gente tem, por exemplo, maior flexibilidade em processos administrativos, produtivos, maior eficiência, ou seja, o uso dessas tecnologias são muito concentrados em processos, visando redução de custo, aumentando a eficiência, flexibilizando processos organizacionais. Tá? Mas a gente tem também percentuais de incidência interessantes quando a gente olha, por exemplo, a maior capacidade de desenvolvimento de produtos e serviços. Aí a gente está se referindo a um benefício do ponto de vista da inovação mesmo, né, da capacidade de você desenvolver soluções. Né, e aí 75,9% é um percentual interessante, ou seja, 75,9% das empresas acusaram, né, que essas tecnologias ajudaram a empresa a aumentar sua capacidade de desenvolver novas soluções, novos produtos, novos serviços. Tá? E algumas também, alguns benefícios que são correspondentes ao ambiente externo da empresa, por exemplo, melhoria no relacionamento com clientes ou fornecedores. E aqui a gente percebe um benefício que ele é mais nobre, vamos dizer assim, porque ele tem a ver com aquelas iniciativas da empresa que geram realmente impactos mais robustos. Você entrar em novos mercados. Normalmente isso está mais relacionado com inovações de caráter mais disruptivo, né? Porque você, a partir dessas inovações, pode explorar novos nichos de mercado. Então aqui a gente viu que é o percentual menor. Apenas 45,9% das empresas disseram que essas tecnologias, né, deram suporte a essas empresas para que elas pudessem entrar em novos mercados. Do ponto de vista dos fatores que contribuíram para a adoção dessas tecnologias, a gente percebe que a principal motivação ela é interna. Aqui a gente tem uma classificação de acordo com os ambientes, interno e externo. Tá? A estratégia autônoma da empresa foi predominante. Depois vem a influência de fornecedores, e aí vem um fator externo, aí 63%, a influência da concorrência, e
você vê que a atratividade dos programas de apoio, né, ao uso dessas tecnologias, ela ainda é baixa. Apenas 26% das empresas disseram que isso foi um fator motivador. Tá? Em termos de dificuldades, né, aí a gente percebe realmente que a dificuldade financeira, de natureza financeira, ela é preponderante. 80,8% das empresas disseram que a principal barreira que dificultou a adoção dessas tecnologias digitais avançadas é o custo dessas tecnologias. Realmente, para você poder usar essas tecnologias de uma forma conjunta, normalmente você tem que adquirir pacotes. Né? Se você conversa com CEOs, por exemplo, da Siemens, da IBM, como a gente faz às vezes, eles dizem assim, olha, isso aí realmente não é muito acessível para empresas médias, muito menos para empresas pequenas. Né? Normalmente, quem tem condição de adquirir um pacote da IBM, um pacote de indústria 4.0 da IBM, né, da Siemens, é quem tem realmente recursos para isso. Né? Por isso é que, muitas vezes, você precisa da atuação das startups justamente para prover soluções para empresas que não têm recursos, né, para comprar esses pacotes de indústria 4.0. Né? Uma vez eu visitei aqui a General Electric, né, o centro de P&D deles. E eles falaram também isso, olha, a gente aqui consegue, né, usar uma série de tecnologias, né, de forma conjunta e integrada, mas a gente percebe, por exemplo, que os nossos fornecedores não conseguem, e a gente precisa, muitas vezes, que haja um equilíbrio maior, né, e principalmente no Brasil. Então, muitas vezes, as startups, elas cumprem, né, cobrem uma lacuna que é prover soluções, muitas vezes não integradas, né, porque às vezes a startup, claro, não tem condição de produzir um pacote de indústria 4.0. Né. Uma vez o CEO da IBM me falou assim, olha, para o cara consolidar uma indústria 4.0, ele tem que superar, normalmente, algumas etapas. Né. Primeiro, Lean Manufacturing, né, ou seja, produção enxuta como regra básica. Depois, virtualizar as plantas industriais, e isso a maioria das empresas não fez isso ainda. Por quê? Porque você só vai utilizar a internet das coisas, né, a partir de um dispositivo móvel, um tablet, um celular. Você só pode interagir com uma planta industrial se ela estiver virtualizada. Então, se você não tiver os virtual twins, né, os gêmeos virtuais da planta industrial, você não consegue interagir com essa planta. E aí acionar mecanismos, inclusive de inteligência artificial, né, por conta dos sensores, dos atuadores, né, é que você vai realmente constituir ali um ambiente próximo do que se pode chamar de indústria 4.0. E a terceira etapa é expandir isso para a cadeia de valor como um todo, inclusive global. Tá? Então, o cara da IBM uma vez me falou isso, olha, tem que cumprir essa regra aí. E realmente as empresas ainda, muitas não têm produção enxuta ainda, muito menos os chamados gêmeos virtuais. Então, o custo aqui realmente é um fator preponderante. Depois vem a questão da qualificação. Né? Aqui, 54,6% das empresas acusaram a falta de pessoal qualificado. Né? Depois vem os riscos associados à segurança e privacidade, né? Porque aí você tem realmente grandes riscos, né, associados a você manejar um grande volume de informação. Né? Muitas vezes, por exemplo, na General Electric, eles gostam muito de dizer que muitas vezes você começa também a configurar uma indústria 4.0 com aquilo que eles chamam de instrumentalização, né, que é você equipar dispositivos, máquinas, equipamentos, produtos com sensores e atuadores. Né? E aí, se você olhar para a configuração de um produto inteligente, né, você vai ver que ele é feito de camadas. Né? Então, por exemplo, uma casa inteligente, uma televisão inteligente, ele tem uma camada do produto, né, que é basicamente física, mas pode ter software embarcado. Né? Ele tem uma camada de conectividade, que é composto por portas, antenas, protocolos, e tem a camada da nuvem, que é o sistema operacional do produto que pode estar fora dele, né? Que é uma configuração muito comum hoje em dia. Né? Então, você percebe que essa configuração ela aponta também para essas dimensões aí de preocupação,
das empresas, das políticas públicas, que é a questão do risco, da segurança e a questão da interoperabilidade também. Como é que você vai comprar um pacote e esse pacote não conversar com os sistemas legados da empresa, né? Ou com os sistemas dos clientes, ou com os sistemas dos fornecedores. Então, a interoperabilidade, principalmente para quem está disposto, né, a implementar todo o conjunto de tecnologias disponíveis, ela passa a ser um problema maior. Por isso que ela é um problema que foi apontado muito pelas grandes empresas e não pelas menores, né? O problema da interoperabilidade ele é muito mais incidente no conjunto das empresas maiores, porque são aquelas que realmente estão mais dispostas a implementar o conjunto de tecnologias investigadas, tá? Aqui também, para as empresas que não utilizaram essas tecnologias, nós perguntamos sobre as dificuldades. E as principais aí são custo também, né? Mais de 70%, não identificou necessidade, 50%, aí, né? 52,5%, e escassez de recursos. Tá? Alguns achados importantes aí para a gente fechar. Tecnologias digitais utilizadas na sua forma conjunta, em todas as áreas, ou seja, tanto as áreas mais criativas, como desenvolvimento, engenharia, P&D, quanto as áreas mais ancilares à produção e a esse núcleo tecnológico, como comercialização, administração, tendem a proporcionar maior aproveitamento dessas tecnologias. A gente viu que, pela característica dessas tecnologias, quem as usa de forma conjunta, utiliza de forma equilibrada entre as áreas, né? E quando essas tecnologias são assim utilizadas, elas potencializam a capacidade de a empresa poder extrair benefício. Tanto que a gente percebe, quando a gente olha os benefícios apontados pelas empresas que utilizam todas as tecnologias, os percentuais são muito mais elevados de empresas apontando benefícios do que aquelas empresas que não utilizam todas as tecnologias. Realmente, elas potencializam os benefícios, essas tecnologias. Nas empresas prevalece, como nós vimos, né, a utilização de tecnologias mais básicas, aquelas plataformas como cloud, né, e concentradas nessas áreas mais ancilares aí de suporte. São poucas as empresas, apenas 3,7% utilizam as 6, né? Mesmo aquelas mais estruturadas enfrentam também desafios, como, por exemplo, interoperabilidade, pelas razões que a gente acabou de falar, e falta de pessoal qualificado. Só que essas empresas apontam também o pessoal qualificado no mercado, ou seja, uma variável do ambiente externo. Para as empresas menos estruturadas, os desafios são semelhantes, mas chama a atenção o fato de muitas não enxergarem a necessidade de utilização dessas tecnologias, tá? E possuírem conhecimento limitado sobre elas. Então, a pesquisa oferece subsídios para a gente poder apoiar estratégias empresariais, políticas públicas, né? E essas políticas, a pesquisa sinaliza o seguinte: olha para a característica dessas tecnologias, o foco em sistemas, em software, né? E aí vocês vão ver que tipo de capacitação essas tecnologias estão requerendo, né? As próprias dificuldades também, elas são informativas, trazem a mensagem de que as empresas precisam lidar com interoperabilidade. Então, a gente está falando de uma carência, por exemplo, em engenharia de sistemas, em engenharia de software, em ciência de dados. Então, para quem usa essas tecnologias, essas habilidades elas vão ser, inclusive, cada vez mais demandadas. Tá? E as medidas de sensibilização são importantes, né, tendo em vista que muitas empresas nem ainda reconhecem a necessidade de utilizar essas tecnologias. Então, por exemplo, essas missões que a CNI faz, levando empresários para conhecer centros de P&D, polos tecnológicos, mundo afora, na Alemanha, no Japão, na China, são importantes, porque elas têm justamente essa missão de sensibilizar para a importância, né, de uso dessas tecnologias em função dos benefícios que elas geram e que a pesquisa está atestando. Obrigado.